Oi, gente. Então, eu selecionei algumas questões das colegiadas que eu tinha separado para a gente resolver. Lembrando que eu fui pegando as provas antigas que eu tinha, juntei nesse PDF, não tive como montar um gabarito bonitinho para vocês, mas as que eu achei que eram mais difíceis e tudo, eu estou separando aqui para a gente comentar, e também vou comentar uma que a Elisa me mandou, que não está dentre essas questões que eu separei, ela deve ter outra colegiada dela, e me mandou, e eu vou comentar também, porque eu achei ela uma questão bem complicadinha. Então vamos lá. Eu separei essa segunda questão aqui porque ela é muito comum da gente se confundir assim. Porque, assim, quando a gente vai estudar pelo texto do CTN, fica realmente bem confuso. Porque ele fala, né, que essa cobrança do IPTU, ela vai incidir tanto em quem está na posse do imóvel, como quem tem a propriedade dele, etc, etc. E a gente sabe que a Constituição Federal veio posteriormente ao Código Tributário Nacional. E a Constituição Federal é muito clara ao dizer que o sujeito passivo, né, quem é a pessoa obrigada a pagar o IPTU, é o, é o proprietário. Então, é propriedade. Só que foram muitos debates acerca disso. E o Supremo, acho que o Supremo tomou a decisão da interpretação restritiva em relação à Constituição Federal, e com isso temos realmente essa visão somente em relação ao proprietário, e em alguns casos excepcionais que não vai cair na colegiada de vocês, as pessoas que auferem lucro com um local que elas têm posse, mas isso não vai cair na colegiada. Então, vamos lá à questão. Maria deixou de recolher o IPTU do ano de 2020. Por essa razão, o município de Fortaleza entrou com a execução fiscal contra Maria. Com base nos seus conhecimentos acerca dos sujeitos de uma obrigação tributária, marque o item correto. Aí tem o inciso primeiro. Maria pode transferir a obrigação do pagamento do IPTU por meio de um contrato de aluguel? Jamais. E isso é muito confundido, e tem muitos, né, locadores que fazem isso, tipo, você que fica com o IPTU, com essas responsabilidades. E isso é a maior burrada que uma pessoa pode fazer, porque caso o locatário deixe de pagar, é o seu nome que vai para a dívida ativa, não é o do locatário. Inclusive, a execução é contra você. Então, por isso que não é interessante. É interessante que quando você vá fazer esse contrato de locação, você já inclua nele o preço, né, que vai vir o IPTU e tudo, para você retirar daquele valor e poder pagar tranquilamente. Aí, a segunda afirmação. Maria é considerada, no caso, sujeito ativo da obrigação tributária, já que é ela que deve efetuar o pagamento. Não, gente. O sujeito ativo é quem está cobrando, né? Quem está cobrando, arrecadando o tributo, né? Isso tanto no, isso aí já é fácil, porque na obrigação comum, né, no direito civil, a gente sabe que o sujeito passivo é o credor, ou o sujeito ativo é o credor, e o sujeito passivo é quem vai pagar o devedor. E como nesse caso ela é a devedora, nem faria sentido nem se a gente fosse olhar para uma lógica do direito civil. Então, não. E a terceira diz: o município de Fortaleza não pode delegar capacidade ativa, uma vez que esta se encontra prevista na Constituição Federal de 88. Outra coisa que muita gente cai casca de banana. Gente, o que se encontra na Constituição de 88 não é a capacidade tributária ativa, que inclusive já mencionei para vocês nos slides anteriores. O que se encontra é a
competência. Competência é diferente de capacidade tributária ativa, porque a capacidade tributária ativa é delegável. Ela é administrativa, no sentido de você pode arrecadar e fiscalizar, mas a competência tem a ver com instituir aquele tributo, tem a ver com criar, tem a ver com regulamentar. E, por exemplo, um tributo que é muito comum e passível de delegação dessa capacidade tributária ativa, né, que era muito realizado, era o ITR, que ele é de competência federal, da União, mas que a União delegava aos municípios para fazer a cobrança e tudo, inclusive deixava, né, com eles a, a, a receita que adivinha daquela cobrança. Mas muitos municípios não acham que vale a pena, porque o ITR ele é de uma arrecadação mínima, assim. Então, isso, inclusive, o Fernando já falou em sala. A próxima. Ah, não. Não é essa. Essa é repetida. Ah, essa aqui. Essa aqui é uma grande casca de banana também. Inclusive, tá errada aqui na. Ah, óbvio. Deixa eu voltar. Então, realmente, todos os itens estão errados. Mas não se confie nesse gabarito, tá? Essa aqui tá certa, mas essa aqui já tá errada. Essa aqui que eu peguei. Que é a questão 6 aqui. Fala o seguinte: José importou determinado bem em 2020 por meio de um site na internet e não recolheu o tributo. Considerando que o dia da compra no site foi 10/5, quando a alíquota do imposto de importação estava de 2%, o dia da entrada do bem em território nacional foi dia 15/8, a alíquota de 3%, e chegou na casa de José no dia 20/10, a alíquota de 5%, quando a autoridade administrativa foi fazer o lançamento, fará com base na alíquota, aí tem aqui, e ele botou 2%. Por que ele botou 2%? E aí eu já vou corrigindo o erro dele. Muito provavelmente ele foi na letra de lei do CTN que diz que vai se cobrar do momento do fato gerador. O fato gerador, e muita gente imagina que é o momento da compra do produto estrangeiro, mas não é. O fato gerador do imposto de importação é excepcional, tá? Porque ele é o momento em que se passa pela alfândega. Então, realmente, é por isso, realmente, e por que se passa pela alfândega? Porque não é para ele ser considerado estando em território nacional, e aí a questão nem foi tão casca de banana assim, porque poderia ser pior, ele tem que passar pela alfândega. Foi até o caso que eu já mencionei várias vezes da minha professora, que tinha chegado em águas nacionais, mas não tinha passado pela alfândega ainda, então ainda não custava o fato gerador. Portanto, pelo amor de Deus, não errem isso. É 3% a alíquota aqui. Porque a entrada do bem em território nacional, que é a alíquota do imposto de importação, ou o fato gerador, é 3%. Então, gente, não é o momento da compra, tá? Pelo amor de Deus. Não sei de onde que ele tirou isso, não sei. Mas não é isso aqui, porque isso aqui é uma questão fácil. Só é um pouco assim, mas não é tão assim, entendeu? Aí tem essa aqui. Essa aqui é fácil também. Porque, vamos lá. Com fundamento nos seus conhecimentos acerca dos impostos em espécie, marque o item que apresenta apenas impostos municipais. Eu tinha pensado que ele estava falando apenas impostos reais. Aí eu já ia falar, opa! Mas realmente aqui de competência do município, gente, tá muito óbvio. Assim, foi aquela questão para não reprovar isso aqui. Porque o ISS é o único aqui que compete ao município. Imposto de renda todo mundo sabe que é federal. Nem para botar, né, um ICMS aí para confundir, não quiseram realmente passar a pessoa. Quiseram, não, vá viver, minha filha. Então, não tem nem o que se confundir aqui. Eu tinha marcado porque eu pensei que estava falando dos impostos reais, e aí já é outra coisa. Pronto. Aqui chegamos em outra questão. Tá aqui. Gente, isso aqui é uma leizinha chata que tem, ou quer dizer, um artigozinho chato que tem, que inclusive eu vou até ver aqui, peraí, um número para dizer para vocês.
que é a ordem de pagamento desses negócios, dos tributos. Eu quero saber exatamente. Pronto, é o artigo 163 do CTN. Gente, que coisa chata. Eu odeio, eu acho desleal quem faz questão assim. E eu vi bem umas duas bichinhas dessas. Gente, eu acho desleal fazer uma questão assim, honestamente. Mas fazem, né? Fazem. Enfim, tá aqui essa imagem que, para que, não faço ideia. Honestamente, só para confundir a cabeça da pessoa mais. E aí, bota aqui. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica do direito público, relativos ao mesmo ou diferentes tributos, ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação obedecidas às seguintes regras na ordem em que enumeradas. E isso é decoreba. Então, no artigo 163 do CTN fala que é a mesma redação, letra de lei. No inciso primeiro fala, em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Ou seja, primeiro você paga as coisas que você fez de contrato mesmo com outras pessoas, blá, 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 e depois você vai nas responsabilidades tributárias. Isso aqui já não é relacionada à questão do, tipo assim, não é o que é importante para a questão. Aí depois, no inciso 2, fala, primeiramente, as contribuições de melhoria, depois, as taxas e, por fim, os impostos. O inciso 2 fala isso. E aí, bem aqui na alternativa primeira, é letra de lei do inciso 2. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Vejam que isso é por especificidade. Quanto mais específico é o tributo, entendeu? Engraçado. Aí, depois essa alternativa 2 fala. Em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria. E em segundo lugar, aos débitos. Gente, eles só trocaram o inciso 1 e o inciso 2 de lugar. Só isso. Aí aqui, na ordem decrescente dos montantes. E isso é o inciso 4. Na ordem decrescente dos montantes, que eles trocaram de lugar, botaram como se fosse o 3. E aí fala na ordem crescente dos prazos de prescrição, que é justamente isso, só que tá no inciso, entendeu? Trocado. E é exatamente isso, gente, tá tudo certo. Só tá desalinhado, tipo assim, tipo assim, eles só mudaram a ordem, como se fossem os incisos diferentes, tipo assim, a ordem, para confundir mais a cabeça da pessoa. Mas tá tudo certo, entendeu? Tudo certo. Aí, o que que eles pedem? Pra gente. Ah, não, peraí. Ordem em que. Gente, mas que desleal. Eu achei desleal isso aqui agora, que eu vi que a pessoa tem que botar na ordem. Meu Deus. Chocada isso aqui. Gente, isso aqui é horrível. Essa questão aqui é horrível. A pessoa que fez isso aqui tava muito rancorosa, sério. Tá, ok. Então, inciso 2 em primeiro lugar. O débito aqui. Inciso 2. Quer dizer, inciso. Esse aqui é o primeiro, tá? Primeiro. Aí depois, esse aqui. Então, vai ser 2, 1. Aí depois vai ser o 4. É o 4. É. Meu Deus, até eu, gente, eu fico confuso, porque eu não sou nem. Meu Deus, é o 4, né? É não. Depois é o 3. Calma, gente. Na ordem decrescente dos montantes. 3 aqui. Não, depois é o 4 e depois é o 3. Então vai ser 2, 1, 4, 3. Então a pessoa aqui errou.
E depois ele botou aqui, tá aqui. Gente, ela errou, mas coitada, eu erraria também. Pelo amor de Deus, quem é que faz isso? Pessoa amargurada. Então é esse. Esse aqui, alternativa A, 2, 1, 4 e 3. Letra de lei, e assim, desleal. O professor que fez isso aqui, desleal. Tomara que não caia na de vocês. Deixa eu ver qual a outra que eu marquei. Aqui. Isso aqui eu marquei, gente, não é porque ela é difícil, é porque muita gente se confunde sobre essa questão se é fiscal, se é extrafiscal, a questão do IPI. Porque o IPI, ele é realmente um imposto que, depois do imposto de renda, acho que deve ser o quê? A maior arrecadação da União, se não uma das. Então, confunde, porque a gente fica pensando, tá, mas ele é fiscal, ele é fiscal. E ele, na verdade, o que que acontece? Inclusive, ele vai ser substituído agora na reforma tributária pelo imposto seletivo, para vocês verem o quão extra fiscal assim é para ele ser, né? Então, ele é de competência federal, ele é extra fiscal em sua essência. Eu sei que ele tem uma capacidade fiscal absurda, mas ele é extra fiscal. E ele é seletivo, na verdade, ele tem que ser, né? Constitucionalmente, ele deve ser seletivo em função da essencialidade do produto. E aí, isso aqui foi muito desleal também, porque a pessoa mudou só o extra fiscal e o fiscal, então a pessoa tinha que saber bem. E eu acho que com essa sacada da reforma tributária ajuda muito, de você saber que ele vai ser substituído pelo imposto seletivo, que o imposto seletivo a gente já vê que é uma coisa muito extrafiscal, sabe? Porque, pô, vai incidir só sobre determinados produtos, mas o IPI a gente sabe que a alíquota pode aumentar, né? A gente vê que, tipo, mas existe progressividade em imposto real também. Existe progressividade no imposto de renda, existe progressividade em imposto que é fiscal demais, entendeu? Que é imposto de renda. Então, o que, que você quer com isso? Existe, entendeu? Um aumento da alíquota de acordo com a capacidade contributiva. Aí a pessoa me joga na cara que IPI é extra fiscal. A gente fica assim um pouco balançado, mas ele é extra fiscal, né? Para ser. É o que dizem aí esse pessoal. Eu tenho minhas dúvidas, assim. Agora com o imposto seletivo, não. Mas tá aí, né, gente? É isso. Extra fiscal. Só aprende isso aí. E é isso. Aí tá aqui. A nona. Outra coisa, negócio de delegação, de competência, capacidade. Vamos lá. A União Federal, por decreto do presidente da República, majora a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, IPI, nos termos, nos termos e limites legais incidentes sobre cigarro, visando desestimular o seu consumo, dificultando o acesso a esse produto mediante o aumento de seu preço. Considerando a situação hipotética acima, assinale a alternativa correta em relação ao IPI. Tá vendo aqui que eles querem jogar a onda de que é muito extra fiscal, a gente quer, sabe? É extra fiscal, enfim. Aí tá. Imposto sobre produtos industrializados é tributo federal, cuja competência pode ser delegada aos estados para atender à sua função extrafiscal, ou seja, interventiva na ordem econômica. B. Imposto sobre produtos industrializados tem suas alíquotas determinadas em lei estrito sensu, obedecendo, não porque a gente já sabe que ele está naquelas hipóteses que o Poder Executivo pode alterar. Imposto sobre produtos industrializados é tributo de competência municipal? Não, né, amigo? Não, jamais. Não. Aqui, imposto sobre produtos industrializados pode ter suas alíquotas alteradas por ato do executivo, nos limites da lei, sendo um tributo federal predominantemente fiscal, seletivo e progressivo. Perfeito. Letra D, meus amigos. Letra D. Isso aqui tá maravilhoso. Esse textinho assim é isso. Se quiser aprender, é isso aí. Eu acho que foi isso. Pronto. Aí, daqui das que eu mandei para vocês, foi isso. Só que a nossa querida amiga Elisa me mandou uma bomba, assim, de uma questão que eu fiquei, gente, mas que questão foi essa? Pior do que aquela que eu tava falando que era desleal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é essa aqui.
Janaína, não, Jaiana, perdão, devedora tributária, devidamente citada em execução fiscal, não pagou nem apresentou bens à penhora no prazo legal. Nesse caso, considerando-se as garantias e os privilégios do crédito tributário, a declaração de indisponibilidade dos bens da devedora prevista no CTN dependerá da demonstração do esgotamento das diligências para a localização dos bens penhoráveis. Segundo a jurisprudência do STJ, o esgotamento dessas diligências caracteriza-se por qual alternativa correta? Gente, eu estava falando que era desleal cobrar letra de lei, cobrar letra de jurisprudência. Meu amigo, é uma facada nas costas, assim, que se fosse eu que fosse fazer essa prova, eu estaria com muito medo. Mas, gente, se Deus quiser, isso aqui não cai, não. Mas vamos lá. Gente, a jurisprudência do STJ que fala sobre isso é o tema 714, que eu vou até abrir aqui para vocês, tá? Que fala o seguinte: a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo artigo 185-A do CTN, depende da observância dos seguintes requisitos. Ou seja, é aquela coisa do STJ botando um rol taxativo, um negocinho que você tem que seguir para poder dizer check, 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 deu certo, eu fiz tudo. Não tem mesmo. Então, vamos lá. Primeiro caso, a citação do devedor tributário. Foi citado? A querida foi. Inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal. Não teve. E 3. A não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizada quando houver nos autos: a. Pedido de acionamento do Bacen-Jude e consequente determinação pelo magistrado. E B. Expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito, DENATRAN ou DETRAN. Gente, isso é tão específico que, pelo amor de Deus, sabe? Mas assim, eu, se fosse fazer a prova, botaria na minha cabeça, Bacen-Jude, DENATRAN e DETRAN. Porque eu acho que a maior especificidade tá aí, entendeu? Aí, voltando à questão. Fala aqui. Primeira, diligência da Fazenda Pública em demonstrar ter realizado buscas razoavelmente exigíveis, já que inexiste na jurisprudência um rol mínimo, a gente viu que existe, tema 714, então F. Aí, aqui, comprovação da tentativa ou da consumação de alienação ou oneração de bens ou rendas após a inscrição endividativa, como acontece na medida cautelar fiscal. Não, isso não é uma das hipóteses do rol que está lá especificados no 714, né, que é basicamente analisar se houve ou não houve má-fé, e não é pedido, né, enfim. Depois, existência de pedido e determinação nos autos de constrição sobre ativos financeiros via Bacen-Jude, expedição de ofício aos registros de imóvel do local da residência do executado e da sede da comarca e da capital da respectiva unidade de federação. Gente, a pessoa vê Bacen-Jude aqui e já fica um pouco, uou, é isso. Mas aqui no STJ fala a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizada quando houver nos autos a pedido de acionamento do Bacen-Jude e consequente determinação pelo magistrado. Ninguém falou de imóveis e blá blá blá, aquele horror de coisa, ninguém falou. Então, é mais do que foi pedido. E B, a expedição de ofício aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional Estadual do Trânsito. É isso. Aí aqui na questão está falando sobre expedição de ofício aos registros de imóveis? Não. Então, é registro público de domicílio, do domicílio, mas não imóveis. Calma. Isso pode confundir. E a última, a existência de pedido e determinação nos autos de constrição sobre ativos financeiros via Bacen-Jude, expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, perfeito, e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito. Tá ótimo, é esse aqui, entendeu? É esse aqui. Então é FFFV, tá certo, é que a pessoa acertou. Pessoa que é abençoada, viu? Porque, poxa,
ela estudou muito. E é isso, gente. Eu achei que essas eram as piores questões. Vim aqui responder com vocês. E qualquer dúvida, façam como a Elisa e como a amiga que mandou também no grupo a outra questão, que ela ficou em dúvida do gabarito, que eu ainda vou aperrear o Fernando, mas que, na minha concepção, não vejo como impugnação não vejo como impugnação administrativa o depósito, mas também pode se analisar de forma mais ampla, né? Ou seja, não sei, estou meio em dúvida. Enfim, vai dar certo. Só estou dizendo isso, eu acho que tudo foi dado e vocês vão se dar bem, gente. Vai dar tudo certo. Um beijo, um grande abraço e foi um prazer estar com vocês nesse semestre. Não vou estar em Tributário 2 para o próximo semestre. Que bom, porque eu estava para ficar louca com 2 disciplinas. Mas eu adorei. É muito bom, muito legal. Foi massa. E é isso, gente. Beijos. Tchau. E boa prova a todos. Arrasem.